Olá, meus amigos queridos, uma bênção estarmos aqui juntos, em nome de Jesus, para que nós possamos mais uma vez iniciar o nosso estudo da evangelização de espíritos, essa metodologia trazida por nosso amável Eurípides Barçanufo. Que Jesus possa nos envolver e nos abençoar. Vamos juntos elevarmos os pensamentos a Jesus. Rogamos, amigo querido, divino Senhor, possa nos abençoar no dia de hoje, que a nossa mente possa se elevar nos padrões da luz, da verdade, do amor, e assim possamos bem compreender as vossas lições de libertação e de vida, para que possamos viver a vida em abundância que o Senhor nos oportuniza, que os bons amigos espirituais possam se achegar a nós e nos amparar neste processo de iluminação das nossas consciências, no despertamento das nossas potencialidades. Amigo divino Jesus, sê a nossa força hoje e sempre, sê conosco, Mestre, que assim seja. Meus queridos amigos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Sentimento, a Força do Espírito, da Evangelização de Espíritos, de Alzira Bessa França Mui, editora Esperança e Caridade. Nós estamos na página 91 e hoje nós vamos falar sobre a ilusão. As ilusões não são apenas aquelas ligadas às conquistas de bens materiais, são principalmente as que o indivíduo busca no outro, o motivo principal de sua felicidade, alimentando os sentimentos que o transtornam, colocando toda a sua ação acima da razão e do bom senso. Isso está na página 91. Então, nós vamos refletir hoje sobre o que nos fala a evangelização, esse livro, sobre a ilusão. A ilusão é aquela falta de percepção da realidade, quando nós não conseguimos perceber a realidade como ela verdadeiramente é. É um entendimento que nos prejudica os sentidos. Nós lembramos daquela ilusão de ótica? Quando nós vemos um desenho e ele se movimenta, há uma ilusão de ótica. Os nossos olhos nos enganam. Então a ilusão é quando há uma distorção da realidade. Nós não conseguimos alcançar a realidade. E isso, nesse processo de evolução em que nos encontramos, é comum. E o livro traz aqui para nós que as ilusões não são apenas ligadas à conquista de coisas, de bens materiais, né? Elas podem estar ligadas a vários fatores, a conquista da matéria, da posse, do título, de coisas, para que o ser inseguro se sinta seguro. Ele tem posse, ele tem prazer naquilo, ele se sente com destaque. Aí cada um de nós precisamos refletir em nós. Pode ser também as ilusões ligadas a poder, né? A poder, a fama, que é aquela necessidade de ser amado, de se sentir destacado. Pode ser as ilusões ligadas à força, a força física, a beleza física. Pode ser também aquelas ilusões ligadas à religiosidade, né? A religião. Quando nós buscamos um Deus que age de acordo com as nossas vontades e caprichos, e não o Deus que é onipotente, que é justiça, que é misericórdia, que é Pai de todos. Ou até mesmo em ideais políticos, e brigamos, entramos em verdadeiros duelos por conta de ilusões ligadas a coisas passageiras. Mas também existem aquelas ilusões ligadas a nós mesmos, ao nosso estado evolutivo, às nossas capacidades, a quem nós verdadeiramente somos ou estamos. E tem as ilusões nos relacionamentos. Como nós buscamos a ilusão por meio dos relacionamentos. Isso ocorre quando nós buscamos no outro o objeto de felicidade
Então eu projeto no outro uma obrigação, um fardo, uma responsabilidade de que o outro me faça feliz. Seja ele um noivo, um namorado, um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai. A minha mãe precisa me fazer feliz, precisa me atender, né? Então isso é ilusão. Nós projetamos no outro o que queremos, o que desejamos que ele seja, que ele corresponda aos nossos sentimentos enfermiços, que estão ligados aqui ao orgulho, estão ligados ao egoísmo. Então, nesse ato, quando nós projetamos, né, nos iludimos nos relacionamentos e projetamos no outro que ele seja o que eu desejo que ele seja. Nesse ato não há aceitação do outro como é. Aceitação e respeito pelo tempo do espírito. Mas há uma busca desenfreada para que o ser ele corresponda ao que eu idealizei. Então nisso a gente observa a ausência do quê, gente? A ausência de amor ao próximo, da compreensão, do entendimento, muitas vezes de indulgência. Nessa ação, nós não conseguimos aceitar o outro. Nós queremos que o outro seja o que eu quero. Pode ser, né, no casamento, pode ser nas amizades, na parentela, na família, nos companheiros de ideal espírita. Quanto de nós idealizamos médiuns, dirigentes, expositores, os colegas de trabalho mesmo na casa espírita, não aceitando como eles são, mas projetando neles o que eu imagino, o que eu desejo. E nós passamos a alimentar, essa ilusão ela é alimentada, e tudo que é alimentado em nós cresce. Nós vamos preenchendo as nossas memórias de arquivos enfermiços. Então o que parece ser muito tranquilo, né? A ilusão é algo muito tranquilo, não, é algo muito sério, danoso às nossas estruturas perispirituais, às nossas estruturas de memória e de sentimento. É muito sério. Porque alimentando essas ilusões, há uma distorção, né, da realidade, e isso sequestra a nossa razão. E a razão é uma potência do espírito que precisa ser colocada a serviço do progresso do espírito. Sequestra a nossa inteligência, que é outro atributo divino que nós trazemos em nós, para ser colocado a serviço do progresso do espírito, da sublimação do ser. Então esse ato, ele nos prejudica muito. O desenvolvimento de um senso interno, do nosso senso interno, ligado à consciência, onde estão as leis divinas, porque nós nublamos, nós colocamos obstáculos à percepção das leis divinas. Quando nós nos iludimos, nós fugimos da verdade. Então nós estamos distanciados da verdade e seguimos aprisionados por esses estados, por vários estados de ilusão, que nós vamos construindo. É barreira ao nosso progresso moral, barreira à expansão das nossas potencialidades divinas. A mente passa a nossa mente, os nossos atos mentais, eles passam a ser utilizados, direcionados, a gastar sua energia que é criadora para realizar o que é irrealizável. Nós acumulamos lixo mental na nossa mente, nós perdemos as energias criativas num looping, né, num movimento circular, num círculo vicioso que denota, que mostra para nós uma mente sem movimentação, uma mente que não está operosa no bem, uma mente estagnada, presa em ideais sem ações luminosas, sem o trabalho que ilumina o ser, sem o trabalho que ilumina a memória, sem aquele trabalho que transforma os pontos mórbidos, doentes, instalando-se claramente as obsessões intrincadas, porque quando nós entramos neste processo de baixa de vibração, baixando o nosso padrão mental, apartado das leis divinas, apartados da luz, da aceitação de nós e do outro, da vida como ela é, há uma baixa no nosso padrão mental. E é aí que se instalam as obsessões, porque toda vez que nós
permitimos que o mal que há em nós se sobreponha à criação e à construção da luz, há instalação de processos obsessivos naturais. Então, nós podemos estar num processo de ilusão em relação a nós mesmos. Quando o orgulho, ele movimenta aqueles ideais ilusórios acerca de nós acabamos vivendo o quê? Na aparência. Nós não vivemos quem estamos, né, ou quem somos momentaneamente. Nós idealizamos um ser e toda a nossa força espiritual é direcionada para a alimentação desse ser que não é real, que é aparência, que é um personagem. E nós fugimos da nossa essência. E se nós fugimos da nossa essência, como nós vamos desenvolver em nós as nossas potencialidades divinas? Como nós vamos aproveitar a nossa herança divina para evoluirmos, para crescermos, para nos sublimarmos? Existe em nós, né, alguns de nós espíritas, uma tendência, um esforço de fazer tudo com perfeição, né, o chamado perfeccionista. O perfeccionista, ele vive uma vida de desespero, porque ele entra numa neurose de ter que ser perfeito em tudo que faz. Agora, né? Não é o processo natural que nós atingiremos pelas experiências, pelas vidas sucessivas. Eu tenho que ser perfeito agora. Os meus atos precisam ser perfeitos agora. Quando há um erro que é extremamente natural, porque faz parte do nosso processo de evolução, e o erro é uma oportunidade abençoada para que nós possamos nos modificar e crescer em espírito. Quando ocorre um erro, o perfeccionista ele entra em pânico, ele entra em parafuso, ele pausa, ele entra em culpa, né? O perfeccionista ele assimila ilusoriamente uma contrariedade alheia, por exemplo, alguém que não gostou de algo, ele assimila aquilo como um fracasso. Ele se sente fracassado, ele se sente que ele falhou. Ele se sente mal, ele sente uma rejeição interna, acordando sentimentos enfermos, acordando o mal que há em si, fazendo com que essas memórias que precisam ser iluminadas, sejam reforçadas. E isso tudo por uma percepção que não é real, é uma percepção, é ilusório. Mas a percepção dele, o que ele está sentindo, se torna real dentro dele. E pela ausência de caridade, pela ausência de aceitação do outro como ele é, o tempo do espírito, o direito desse espírito elaborar suas emoções, elaborar os seus sentimentos, a gente entra nesse processo. Pela ausência da caridade. Por isso nos coloca em estados obsessivos. Porque foge da lei do amor. Então, esse ser que busca ser perfeito aqui agora, né, nesse desespero pelo perfeccionismo, ele tende a ser também bastante crítico. É super crítico, né? Uma compulsão de ser considerado perfeito, o que faz tudo certinho, o que tudo é planejadinho, executado de forma correta. E quando ele erra, ele entra num parafuso, né? Então, quando bate o carro, quando ele atrasa, quando a comida queima, quando ele erra alguma coisa com relação ao filho ou no trabalho espírita, é um desastre interno. Desacomodando as energias para que ele possa enxergar a realidade, né? Para que possa compreender a si mesmo como um ser em evolução, em processo evolutivo. Na realidade, a sua incapacidade de aceitar os outros, né, de aceitar o outro como ele é, o tempo do espírito, é um reflexo da incapacidade que ele tem de aceitar a si próprio. Então, nós não aceitamos o outro porque nós não nos aceitamos, nós não conseguimos amar o outro, não nos amamos. É preciso nos aceitar no nível evolutivo em que nos encontramos, para que nós possamos assim seguir as leis divinas num processo natural de renovação espiritual. Então, esse ser acaba fortalecendo memórias doentes e continua assim a ser
o que ele não quer ser. Por quê? Apartado, distanciado da realidade, da verdade, não consegue acessar os pontos enfermos que precisam ser modificados. Porque há um afastamento da vivência da verdade nesse espírito. Então ele vive de aparência. E ele sofre e continua a ser o que ele não quer ser e não o ser que ele quer construir em si. Então, quando nós agimos envolvendo o próximo também, buscando algo, projetando algo, é uma ilusão, é um processo de ilusão. Isso acontece tanto nas casas espíritas, com os espíritas. Quantas vezes nós projetamos um expositor espírita, um médium, um evangelizador, um companheiro nosso de trabalho, e às vezes nós buscamos vantagens, nós queremos que ele atenda às nossas carências, às nossas necessidades, que ele seja para nós o que nós devemos ser para nós. Então nós projetamos no outro que ele deve atender. Isso aí nós estamos nos relacionando, buscando algo em troca. E quando isso não acontece, o que acontece geralmente, né? O espírito que faz isso e busca algo em troca, e claramente que isso não vai acontecer. Quando isso acontece, nós nos indignamos contra o próximo e não contra o nosso processo de ilusão, as nossas ilusões. Nós nos desiludimos. Eu estou desiludido com o outro. Nossa, que bênção! Isso é bênção, isso é maravilhoso, né? Porque a consciência nublada pelas ilusões, ela impossibilita as filtragens necessárias para que possamos acessar as leis divinas em nós, a percepção da vida, que é maravilhosa, a percepção de nós como seres divinos. Não conseguimos acessar essas leis divinas e aí acontece o desequilíbrio. Todos os desequilíbrios que vão redundar, que acabam seguindo para processos de dor e de enfermidades também. Então, assim, esse processo de desiludir, né, a desilusão, como traz aqui no livro, diante da face da ilusão ou da desilusão, sentimos a grandeza de Jesus ao nos enviar a doutrina dos Espíritos como fator de libertação. É preciso tirar as vendas dos olhos para podermos enxergar a luz do Espírito que nós somos, a trajetória sublime a que estamos destinados. Não podemos mais viver de aparências, devemos conhecer a profundidade do Espírito e afastar definitivamente o amplo espectro das ilusões terrenas. Teremos, portanto, um clima de alegria, de fé e esperança, direcionando esforços para uma construção sublime no entendimento das leis divinas e suas aplicações na vida diária. Olha que belíssimo! Então, quando há um processo de desilusão, é uma bênção divina, né? É uma bênção divina, porque nós poderemos agora acessar a verdade, sair daquele estado de ilusão, de não conseguir perceber a verdade, porque é ela que nos liberta, né? Mas nós não costumamos gostar, né, dos processos de desilusão. Quando acontece uma desilusão, como é que você se sente aí? A gente fala, puxa, estou desiludido. Estou triste porque eu me desiludi com essa amizade, ou com esse marido, ou com essa pessoa, ou com sei lá o quê, com meu partido político. Isso é uma bênção. Sabe por que acontece isso? Porque a ilusão nos traz um prazer doentio, mórbido, daquilo que nós gostamos, né? E o processo da desilusão nos acorda, nos desperta de um processo longo de dor, de afastamento da verdade, de afastamento das leis divinas, de afastamento da vida plena. Então a doutrina espírita, ela é um fator de libertação porque ela nos ajuda a descortinar a verdade, a compreender a verdade, aquela verdade que o Cristo trouxe, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta, mas essa verdade para nos libertar, ela precisa ser refletida, ela precisa ser vivenciada nos atos do dia a dia, nos atos mentais do nosso dia a dia. A verdade liberta. Vencer as ilusões é a tarefa talvez mais difícil de todas, traz o livro. E é porque mexe
com as nossas estruturas doentes e nos convida a ser artífices mesmo da nossa evolução, a construir com responsabilidade o ser que nós queremos ser e que nós seremos, a tomar as rédeas dos nossos atos mentais, a tomar a rédea da nossa vida, a não desejar que ninguém seja, projetar nada em ninguém, porque ninguém é responsável por nos fazer felizes e nem por retribuir nada. Porque tudo que nós temos na nossa vida, dos relacionamentos, os recursos, são oportunidades divinas para nós, no amor e na dor. Que nós possamos ter olhos de ver, desenvolver os olhos de ver, para que esses processos de ilusões em que ainda nos mergulhamos possam ser vencidos e nós possamos então construir esse ser renovado pela compreensão das leis divinas que nos regem, a perfeição do amor do Pai a nos envolver e as oportunidades que Deus nos oferece. Meus irmãos, essas são as reflexões de hoje. Nós vamos continuar a refletir sobre esse livro e que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver, que Jesus seja sempre o nosso sol, o nosso modelo, o nosso guia, que nós possamos nos esforçar por nos transformarmos a cada dia e tomarmos posse desse ser espiritual, da nossa herança divina, das potências que trazemos em nós, com muita confiança em nós. O processo de desilusão, ele costuma ser muito doloroso, mas quando nós buscamos no Evangelho, na vivência do Evangelho, no Cristo, a nossa luz, nós conseguimos olhar para nós como somos e enxergamos sim as nossas dores e necessidades espirituais, mas enxergamos também as nossas construções espirituais, enxergamos as nossas potencialidades e isso nos fortalece na caminhada. Então desejo a todos muita paz, muita luz, muitas bênçãos divinas e até a semana que vem. Um grande abraço a todos.